paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, com alegria novamente estamos aqui em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem por tema As causas da desunião devem ser eliminadas. A lição do dia, marcada para o dia 23 de agosto de 2020, tem como texto áureo: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática nos diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nós iremos tratar no dia de hoje de um assunto que é muito importante, sem a qual a obra do Senhor não pode ser feita, que tem se tornado, é verdade, bem raro no nosso meio, bem raro nos nossos dias atuais, mas é essencial. E conforme nós veremos na lição, como não acontece muitas das vezes hoje, também não aconteceu na época que o povo voltou aonde? Voltou lá do cativeiro. O povo, através da revelação que Deus deu a Isaías, a Ciro, para que ele viesse liberar o povo para voltar a Jerusalém, para reconstruir o templo. Depois que Zorobabel volta junto de Esdras, volta junto de Josué, eles reconstroem o altar, eles reconstroem o templo do Senhor, eles reconstroem ali junto de Neemias, sim, as muralhas, os muros, as portas de Jerusalém, e agora eles começam a vida deles. Mas enquanto estava acontecendo a reconstrução dos muros de Jerusalém, houve um grande problema. É verdade que a situação social de Jerusalém naquela época não era boa, havia fome, havia muita dificuldade. Lembra do que Hanani falou a Neemias, que as portas da cidade estavam queimadas a fogo, que os muros estavam derrubados e que o povo passava dificuldade? Sim, com o tempo isso foi melhorando, mas a dificuldade era grande e o tributo que era pago ao rei era muito alto, de modo que aquele povo estava padecendo. E aí nós vamos ver na leitura bíblica em classe o texto de Neemias, que é a ênfase que foi dada aqui para que nós entendamos essa questão da união, como ela é importante no nosso meio. Neemias 5, versículo 1 e depois o versículo de 6 a 12. Tenha consigo o exemplar da Bíblia Sagrada, é importante, você pode pegar aí caso não tenha acesso à revista e acompanhar conosco. Leia aí comigo. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão, ou com usura tomais. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. E disse-lhes mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juros, sim, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos esse ganho, restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Lição muito importante que nós vamos ver, um convite ao arrependimento, um convite à reflexão sobre atitudes que às vezes podem aparecer como mínimas, mas que podem atrapalhar na reconstrução do muro. Atitudes essas que podem atrapalhar o nosso próximo. Nós não podemos aproveitar muitas das vezes
das situações e assim tirar proveito daqueles irmãos que estão em situações muito difíceis. Essa lição que trata aqui nesse terceiro trimestre de 2020, uma lição de edição especial, foi editada primeiramente em 1993, que tem como comentarista o pastor Eurico Bergstein. Ela traz os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Ela é muito atual. Como nos falta união, às vezes, no meio da igreja, como faltou união àquele povo, como faltou união e Neemias, como líder, teve que resolver aquela situação. Ele viu uma situação que estava atrapalhando e gerando transtornos, aflição, angústia ao povo que estava ali fazendo uma grande obra. Não pode ser assim. Nós precisamos fazer tudo e tudo que fizermos, fazermos com união, unidos no Senhor. Mas é uma realidade que Paulo também, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, ele falou que cada um se preocupava somente com o que é seu, porque buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Porque Jesus nos ensina que melhor é dar do que receber, melhor é servir. Mas nós vivemos numa sociedade em que as pessoas só querem receber. Elas buscam a Deus pelo que Deus pode dar muitas das vezes, e não por quem Ele é. Olha lá, tem mais um texto de Levítico 25:39, acompanha comigo. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, vender-se-á a ti. Não fará servir como um escravo, mas como um diarista, como um peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão dos seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorarás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo. Olha que coisa interessante. Um dos motivos pelo qual a nação de Israel havia ido ao cativeiro babilônico e agora estava voltando à terra de Jerusalém é porque eles não respeitaram o ano do jubileu. No ano do jubileu, a terra deveria ser devolvida, o escravo deveria ser libertado, mas mesmo assim o próprio Senhor está deixando claro que aquele que fosse da nação de Israel, que numa situação difícil que se vendesse, ele não deveria ser tratado como um escravo, mas deveria ser respeitado como um servo de Deus, um irmão que é filho do mesmo Deus, o Deus de Israel. E não foi isso que aconteceu, porque ali as mulheres e os homens, nós vamos ver um pouco mais à frente, eles vão falar: até as nossas filhas não nos pertencem mais, diante das grandes dificuldades, aflições, diante do grande peso do tributo, diante da fome, da necessidade, necessidades básicas, o povo estava se vendendo e estava sendo tratado como escravo. Coisa perigosa é quando nós deixamos o temor do Senhor e assim não valorizamos a palavra de Deus e acabamos desobedecendo-a. É terrível, isso gera angústia, aflição no meio do povo e desagrada ao coração de Deus. Olha lá, Êxodo 21 nos mostra o porquê que muitas das vezes acontece até mesmo no nosso meio. Acontece, Diego, nos dias de hoje? Acontece, porque o coração do homem natural sem Deus, ele é inclinado ao pecado. Só que nós que estamos na presença do Senhor, devemos tomar muito cuidado para não retroceder. Nós devemos tomar muito cuidado para não permitir que o nosso eu interior, aquele velho homem, aquele velho eu, ele venha ganhar força e assim venha nos dominar e nós venhamos a viver de acordo com o que o mundo gostaria que nós vivêssemos, gostaria que nós fizéssemos. O mundo vive em prol de desejos que não existem. Sim, vive para satisfazer a si mesmo. E uma das palavras que mais impera neste mundo é a cobiça. Olha lá o que o texto de Êxodo 20 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muitas pessoas maltratam o seu próximo, o seu irmão. Muitas pessoas maltratam as pessoas que trabalham para ela, e assim eu digo maltratar, simplesmente não concedendo a ela os benefícios que ela tem direito. Sim, lá em Tiago nós vamos ver Tiago exortando os empresários, exortando os ricos, porque os tributos estavam clamando e chegando até Deus. O povo muitas das vezes que tem muito porque cobiça muito e não mede os esforços para conseguir aquilo que quer e vai atropelando as pessoas, passando por cima das pessoas. Mas isso não é bom, meus irmãos. Não permitamos que a cobiça venha invadir o nosso coração. E ainda assim, nós vamos ver muitas das vezes como Neemias estava convidando aquele povo, reconhecendo ele também que ele estava fazendo algo que não deveria agradar a Deus, porque ele também estava emprestando a juros. Ele falou também: eu emprestei a juros. Vamos deixar isso de lado e vamos restituir hoje aquilo que nós tomamos. Não vamos tomar parte nesse ganho. Me lembra da história de Zaqueu, o livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 8. Relata que Jesus agora está chegando na casa de Zaqueu, e ali Zaqueu levanta-se e diz: ó Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu não está falando que ele defraudou, ele está questionando, porque o estilo de vida dele antes de Jesus, sendo ele um cobrador de impostos, sendo ele um publicano, sendo ele alguém que estava imergido, vivendo em prol do dinheiro, ele poderia sim cometer um deslize ético, um deslize moral, que o dinheiro, através das suas seduções, poderia proporcionar. É natural quem não está em Deus só querer mais, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. E assim aqueles que exerciam essa função sempre queriam mais. Zaqueu está falando: olha, eu nem sei um peso de valores que seria bom para eu poder medir se eu fiz ou não. Então, como eu não tenho nem como medir se eu fiz ou não, eu já vou pegar e vou dizer: olha, se eu defraudei alguém, quadruplicado, eu não vou devolver, eu não vou dar em dobro, não, eu vou dar 4 vezes mais, e ainda vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu lembro também do jovem rico. Jesus chegou para ele e ele perguntando para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus comentou sobre os mandamentos e ele falou que desde cedo observava os mandamentos. Então Jesus falou: vende tudo e dá aos pobres e segue-me. O Senhor queria que ele se desprendesse das coisas materiais, não somente numa questão financeira. Muitas pessoas estão apegadas às bens materiais, às questões materiais, às coisas dessa vida, e isso tem entristecido a elas, quando Jesus convida não somente a se desfazer dos bens materiais, porque Deus pode nos dar muito mais. É que Deus quer que nós venhamos a nos desfazer de tudo aquilo que pode nos afastar dele, de tudo aquilo que pode impedir uma perfeita comunhão com ele, de tudo aquilo que pode nos impedir de caminhar corretamente e juntinho, bem próximo, intimamente com Jesus e segui-lo nessa árdua caminhada que é a vida. Portanto, nós precisamos entender aí que existem algumas questões, e por causa disso o povo chorou. A palavra chorou aqui é tsaque, tem uma variante saquarque, que está relacionado a chorar, gritar, clamar por ajuda, alguém que está desesperado, um choro de aflição, mas é um choro de aflição que ele especialmente
Ele é um choro que busca ser ouvido por Deus. Nós precisamos chorar mais na presença do Senhor. Nós precisamos reclamar, murmurar menos, buscar menos alternativas sociais, esperando assim que o homem possa nos ajudar. Não, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, Jeremias 17 está falando, maldito sou eu mesmo se eu confiar em mim mesmo. Eu não posso depositar a minha expectativa na força do meu braço e nem acreditar que o outro irmão meu, que por melhor que possa ser, sendo um ser humano, débil, frágil, na sua naturalidade, ele pode resolver os meus problemas. Deus pode usar alguém para me ajudar. Sim, Deus pode me usar para ajudar alguém, mas eu preciso entender que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu preciso entender e assim chorar, depositar as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas aflições na presença do Senhor, né? Por quê? Porque Ele se compadece daquele que está aflito, Ele há de salvar as almas dos necessitados, que nós venhamos a derramar as nossas lágrimas na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que toda lágrima será enxuta. O Senhor diz para nós que nós, plantando com lágrimas, colheremos com alegria, né? Olha o que está interessante ali no livro de Salmo 72, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Ainda, isso é o Salmo de número 82, o Salmo de número 72 diz, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Neemias, ele foi convocado, ouvindo, sensibilizando-se para ouvir a voz de Deus e está atento ao clamor que o povo fazia a Deus. O povo estava desesperado, já tinha fome, um alto tributo a pagar e agora estava sendo oprimido pelos seus irmãos, pelo próprio povo chamado povo de Deus. Não, nós vamos ver que aquele que está na presença do Senhor, ele julga os aflitos do povo, salva os filhos do necessitado, quebranta o opressor, né? Porque estamos aqui na presença do Senhor e o nosso Senhor, ele é o Pai dos órfãos, ele é o juiz das viúvas, é Deus no seu lugar santo, disse o Salmo de número 68. Ainda Deuteronômio vai dizer bem assim, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. O povo tinha sido estrangeiro no Egito, o povo tinha sido estrangeiro no cativeiro da Assíria, o povo tinha sido estrangeiro no cativeiro babilônico, estava voltando à terra de Jerusalém. Neemias começa falando, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, o versículo de número 8, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós, outra vez, venderei os vossos irmãos? Vocês venderiam até mesmo a nós? Olha só que coisa interessante. Não vamos perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Nós precisamos vencer a opressão, nós precisamos vencer a nossa autossuficiência, as nossas necessidades. Precisamos vencer essa bolha que tenta nos prender em nós mesmos somente, como se a vida e o universo girassem em torno de nós e nós só buscássemos os nossos próprios benefícios. Não podemos viver assim, meus amados. Precisamos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo aqueles que não estão, né? Por exemplo, hoje a igreja precisa se preocupar com a obra missionária, com a obra da ação social. Nós precisamos sim estarmos atentos ao clamor dos órfãos, das viúvas. No Novo Testamento, órfão é aquele que não tem pai, viúva é aquela que não tem esposo. Os dois falam de alguém que é deficiente de um líder, de um guia, de uma autoridade espiritual para mostrar o caminho. Nós, enquanto luz
deste mundo, somos assim, enquanto servos de Deus, obreiros na seara do Senhor, a igreja de Cristo na face da terra, aqueles que indicarão o caminho ao órfão e à viúva. Nós devemos nos voltar para aqueles que estão sem direção, para os povos não alcançados. Precisamos nos preocupar com essas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. Há uma responsabilidade sobre nós. Para isso, nós devemos supervalorizar a koinonia, ou seja, a comunhão que Deus quis estabelecer primeiramente conosco, enviando seu Filho Jesus. Jesus, em João 17, nós vamos ver um pouco mais à frente, ele era um com o Pai e agora nós somos um com Ele. E por nós sermos um com Ele, nós temos também que buscar a comunhão com o nosso próximo. O que é koinonia? É claro que aqui tem koinonia, né? A palavra koinonia, ela está relacionada, ela vem de koinonos. Koinonos é companheiro, associado, colega, tem as variantes negativas da palavra também, mas koinonia é fraternidade, associação, comunidade. Nós precisamos começar com discernimento, com sensibilidade, com muita humildade. Humildade teológica das nossas convicções, não vendermos as nossas convicções, não abrirmos concessões, mas entender o que nos faz comum com a Igreja do Senhor, independente das placas denominacionais. Nós somos totalmente contra o ecumenismo, nós somos totalmente contra esse misticismo e todo o contexto de ocultismo, de sincretismo religioso que tem tentado envolver a igreja do século XXI. Mas nós precisamos entender que a igreja ela é um corpo e que nós somos um em Cristo, que é a cabeça, e independente das nossas diferentes, respeitando a opinião de cada um, nós precisamos tentar entender o que é comum para todos nós. E é Cristo que é comum para todos nós. E ali nós tentamos ajudar no progresso do crescimento do reino, é claro, dentro das nossas limitações. Bem, nós temos que ver o que é uma comunidade, ter comunhão, participação conjunta. Eu estou participando no projeto de Deus de salvação do mundo, eu estou participando no projeto da manifestação do amor de Deus através de Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu estou participando da grandiosa obra que o Espírito Santo começou em Atos dos Apóstolos e continua até hoje. Não só eu, mas você também. Nós estamos aqui participando conjuntamente com o nosso Deus de uma grande obra. Nós estamos assim nos relacionando. Relação. Evangelho é relacionamento. Eu me relaciono com o Espírito Santo em oração. Eu me relaciono com a palavra de Deus. Eu me relaciono com o meu Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso, a qual eu posso chamar de Pai. Sim, nós estamos ali vendo criando no nosso meio um relacionamento, né? A vida, ela é totalmente formada por relacionamentos. E o relacionamento, ele proporciona intimidade. E nós precisamos ter mais intimidade com o nosso Deus para sabermos nos relacionar com os nossos irmãos. Nós vamos ver então aqui um outro significado, mão direita como um sinal de compromisso e de comunhão. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus venceu e está sentado à destra de Deus, né? É por isso que Isaías fala: não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo, eu sou contigo. Olha que coisa linda. Oferta. Meus amados amigos, assim como Ciro enviou ofertas, assim como o próprio Dário Artaxerxes enviou ofertas, assim como lá no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 8, capítulo de número 9, nós vamos ver alguma coisa mais à frente sobre isso, o povo enviava ofertas. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele agradece
a generosidade daquele povo em abençoar a obra, abençoar os que estavam com dificuldade em Jerusalém e também abençoar o trabalho que ele fazia, abençoar a obra missionária. Hoje em dia nós vemos coletas de dinheiro para muitas coisas, inclusive nós vemos em nome de missões pessoas pedirem dinheiro e esse dinheiro nunca chega no campo missionário, nunca chega para ajudar aqueles que se predispõem a ir falar do nome de Jesus aonde Jesus nunca foi anunciado. Isso vai ficar muito caro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós venhamos entender que em comunhão, falando de koinonia, nós precisamos entender que ofertar também é manter um vínculo. Olha, é muito interessante isso, nós precisamos refletir mais. O próprio Paulo está falando que nós devemos compartilhar de bens materiais sobre aqueles que nos abençoam em bens espirituais. Lá na África, quando o pregador estava pregando, eu vi isso muitas das vezes na comunidade de Namuongo, lá na favela do Complexo do Soweto, na capital Kampala, capital de Uganda, onde eu tive a oportunidade de morar com minha família durante um curto período de tempo, onde realizávamos um trabalho evangelístico e missionário. Ali nós vimos algo que é interessante. Aquele povo muitas das vezes oferta sem ter nada. Aquele povo muitas das vezes oferta mandioca, batata doce, comida, às vezes oferta uma pequena moedinha, um sabonete que lá não é tão barato, visto que a vida ela é difícil e as pessoas usam seus poucos recursos às vezes para comprar comida que já é falta, né? Muitas das vezes no meio do culto o pregador falava algo inspirado pelo Espírito Santo e aquilo tocava no coração de uma vida e ela saía alegre, emitindo um som que eu não vou conseguir reproduzir. É um negócio engraçado, muito legal, mas eu não vou conseguir reproduzir. E ele ia lá e ofertava na vida da pessoa, colocava na mão daquele pregador naquele mesmo momento, durante a mensagem, acreditando que ela tinha sido impactada com algo do céu que iria abençoar a vida dela e que ela precisava compartilhar daquela comunhão de Deus com aquele homem, porque aquilo estava aproximando ela de Deus e ela queria abençoar aquela pessoa, porque semeando na vida daquela pessoa, com certeza Deus iria também abençoar. Nós precisamos entender a nível de comunhão que semear é importante. Nós precisamos semear. Você tem aí um homem de Deus, lembra lá da mulher que viu o profeta e falou: esse aí é um homem de Deus, vamos construir, eu quero ele perto de mim, vamos construir um quarto para ele com uma estrutura para que ele tenha um pouco de uma vida menos difícil, vamos dizer assim. Abençoe alguém que você acredita que é um servo de Deus, abençoe o teu pastor, os obreiros da tua comunidade, abençoe aqueles que têm te alimentado, sim, aquele que prega a palavra, ele é digno de um duplo honorário. Abençoe a obra missionária, abençoe os projetos evangelísticos, sim, o projeto de evangelismo local da sua igreja, conheça eles, se envolva com eles, ore por eles, invista financeiramente neles e se permita participar, se doe, oferte a sua vida para poder trabalhar na seara do Senhor, porque ela é muito necessitada. A oferta dada por todos, coleta, também está relacionada a isso. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Chamados para quê? Para comunhão. Aonde? Em seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque cada qual levará a sua própria carga. Nós temos o versículo 2 e o versículo 5. Paulo está falando em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 5, que cada um leve a sua carga. Bem, o próprio Paulo está falando bem assim: quem é forte, sustente, suporte os mais fracos. Esse suporte está relacionado, não é só suportar, não aguento fulano, tem que suportar fulano, não tem nada a ver com isso não. Está relacionado a suportar, dar o suporte. Está relacionado a trazer alguém que está embaixo, às vezes caído, batido, levantar aquela pessoa, se necessário for, carregar ela nos ombros, até que ela tenha estrutura para caminhar sozinha, ou seja, criar os meios, dar o suporte para que o outro possa fazer o
que precisa ser feito, de modo que levai a cargas uns dos outros e assim cumprirei as leis de Cristo. Tá vendo? Tem gente que acha que a lei foi abolida, a lei de Moisés talvez, mas existem leis com Cristo e a lei de Cristo é a lei do amor, é a lei de suportar e de levar a carga uns dos outros também. Nós estamos reconstruindo os muros, nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de crise, de angústia, de aflição. Nós não podemos priorizar somente os nossos interesses enquanto outros estão sofrendo. Nós não podemos aproveitar as oportunidades. O mercado lá fora diz que enquanto está chovendo, alguém está vendendo um guarda-chuva. Eu não estou falando que você não pode ser um empreendedor, entender as dificuldades e a partir disso investir e conseguir ali aquilo que diante da presença do Senhor é honesto e que vai trazendo um benefício para ti e para tua família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de oportunismo, de um oportunismo que vai acabar prejudicando o outro. Nós precisamos tomar cuidado, porque eu lembro bem e eu sempre fiz isso, eu preciso sempre que Jesus me ajude nisso, porque faz parte da minha cultura, a cultura que eu cresci, que era uma cultura de barganha, né? A cultura, e eu sei que tem muita gente que é assim, a cultura que só pede desconto, fica pechinchando em tudo, tentando muitas das vezes como os judeus faziam, isso aí não presta, isso aí não vale nada, isso daí você não vai conseguir vender, tentando diminuir aquilo que o outro tinha para poder pegar aquilo pelo um preço barato e virando falar, me dei bem. Sim, os judeus faziam muito isso e nós temos que tomar cuidado aí, tá pedindo desconto, pediu, não deu, não importune, porque se você importunar e conseguir algo que foi dado de forma indesejada, você pode estar se dando bem, pode estar com oportunismo querendo se sair bem, prejudicando o outro. Era o que os judeus estavam fazendo, eles estavam se saindo bem em cima da desgraça do outro, eles estavam se saindo muito bem, ficando ricos em cima da dificuldade que os seus irmãos estavam tendo, né? Nós não podemos fazer assim, nós devemos andar unidos. Por quê? Porque uma ovelha, quando ela anda sozinha ou quando ela se vê fora, né, do meio dela, ela fica fácil de ser arrebatada pelos predadores. Eu me lembro muito do contexto que há muito na África ali, daqueles rebanhos de búfalos e aqueles animais selvagens, como é a figura do leão, e que vendo aquela manada enorme que passa pelas savanas africanas, eles só observam e tentam observar o mais novo, às vezes o mais frágil, o mais lento ou o mais velho, algum animal que esteja doente, para que assim ele possa tentar assustar e ir tirando aquele búfalo, aquele animal da manada, porque ele sabe que contra a manada junta ele não pode, mas se ele for separando aquele animal, ele vai ver que aquele animal vai ficar de uma forma muito sensível, muito suscetível ao ataque. Agora eu já vi também vários búfalos se levantando contra um leão e jogando o leão para cima e não permitindo que os mais fracos, que os mais novos e até mesmo que os mais velhos, aqueles que não tinham força suficiente para correr, para fugir e para seguir a manada, eu vi a manada defendendo os mais fracos. Nós precisamos muitas das vezes diante do nosso inimigo, nós precisamos muitas das vezes diante da adversidade nos unirmos para que não venhamos assim a ser abatidos, né? Nós devemos andar juntos. O cordão de 3 dobras, ele é mais difícil, é o que diz lá, ó, e se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, é o que falou o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo de número 4, o que o salmista diz ainda no Salmo de número 133, que é ali, ó, o texto áureo que nós lemos, né, agora com outros versículos, o 1, o 2 e o 3 nos diz bem assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça,
que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não tenho como explicar esse salmo por completo, mas eu sei que descia sobre a cabeça da liderança, e Neemias ele estava recebendo uma unção, um discernimento para poder tratar, né? Essa através da barba, dos muitos fios que a barba tem, aquilo todo mundo iria ser abençoado, até a orla das vestes. É por isso que acreditavam-se que os sacerdotes, os líderes, eles tinham uma unção tal que se alguém tocasse naquelas vestes daqueles homens santos, eles seriam curados. Foi o que a mulher do fluxo de sangue acreditou. Ela acreditou que se ela tão somente tocasse nas orlas de Jesus, das vestes de Jesus, ela seria curada. Por quê? Porque ali o Senhor ordenaria uma bênção. É na presença do nosso Deus, o monte inabalável, a rocha eterna, a rocha que foi colocada, né, como esquina e que os construtores rejeitaram. O que é cordão, Diego? A palavra cordão está relacionada a um território, uma faixa ou até mesmo uma companhia, né? O que está relacionado aqui, Diego? Um grupo, uma companhia de uma pessoa. Pode ser um grupo, um território de um povo, né? A estrutura geográfica que abraça um povo, uma etnia, mas também está relacionado a alguém que está acompanhando você. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu companheiro na obra do Senhor, pode ser um amigo, ferro afiando ferro. Já ouviu isso? É assim, é um amolando o outro. Eles vão ali debatendo, conversando, dialogando, se aperfeiçoando mutuamente e se ajudando. Olha que coisa interessante, união. E aqui vem dor, tristeza, como dores de parto. Eu achei interessante quando eu estava meditando aqui para preparar a aula. A dor une as pessoas. Nós precisamos sentir a dor do outro. Já falei isso na aula passada sobre a compaixão. Nós precisamos sentir as debilidades das almas que estão numa situação mais difícil que a nossa. E como a dor de parto, o próprio Jesus falou que a mulher sofre muito, chora, grita, mas na sequência ela se alegra por ter dado vida ao ser humano, um varão. Então nós devemos entender que o processo de união, quando uma mulher está dando parto, o marido está ali, os médicos, a capacidade técnica está ali, existe a doula, que é uma companheira que ajuda em todo o processo emocional e também na estrutura física do corpo. Ela está ali, mas principalmente também o Senhor está ali. Jesus falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará presente, e nós cremos que em meio a muitas das dores, nesse grupo de pessoas que estão em comunhão, unidos, como um cordão, assim, amarrados, entrelaçados uns nos outros, nós veremos o Senhor gerar coisas maravilhosas para a glória do nome dele. Eu creio que assim acontecerá na sua casa, na sua família. Eu creio que assim acontecerá no seu bairro, no seu trabalho, aonde você passar, que as pessoas possam ver as marcas do óleo do sumo pastor, e que eles possam ver também na sua igreja, a igreja do Senhor, através ali das muitas congregações espalhadas em vários lugares do mundo, possam ver a união como a marca de Cristo. E isso é maravilhoso. Todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha, aqui Paulo está falando em Gálatas capítulo de número 6 que a bênção, paz, misericórdia sobre quem anda na união, né? Então nós temos que buscar essa união. Aí em Efésios capítulo de número 2, ele está falando que antes nós estávamos separados da comunidade de Israel, mas agora nós estamos unidos novamente a Deus. Algumas pessoas estão estudando a revista do trimestre passado. Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Efésios, que foi o tema sobre a igreja eleita. Nós temos uma playlist com 13 aulas explicando muito bem. E aqui Paulo está falando que em
Cristo nós nos chegamos perto, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, seja judeu, seja gentil, derrubando a parede de separação no meio, Ele fez um só. Na sua carne Ele desfez a inimizade, isso é, os mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Nós estamos unidos como os judeus foram unidos em Cristo com os gentios, formando a igreja, que é o corpo, a qual Ele é a cabeça. Nós devemos andar unidos com os nossos irmãos, nós devemos andar unidos com um dos nossos familiares no mesmo pensamento, lembrando que temos a mente de Cristo e que Ele é o cabeça que nos conduz em tudo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Unidade deve ser uma palavra que deve permear todos os nossos relacionamentos. Nós devemos sim observar o que está acontecendo ao nosso redor e estarmos atentos e não nos preocuparmos somente com aquilo que nos interessa, mas também com o bem do nosso próximo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. A igreja do Senhor via Deus acrescentar dia após dia. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, porque eles andavam na doutrina dos apóstolos, orando, jejuando, cheios de fé, cheios de Deus. Que o Senhor nos ajude a buscar ter tudo em comum com os nossos irmãos. Sim, o povo judeu, eles estavam ali, os ricos estavam oprimindo, eles não estavam tendo comunhão com seus irmãos no dia da adversidade, no dia da fome, no dia da angústia, em dias que o tributo era muito caro. Eu sei, meu irmão, que Deus pode ter te abençoado. Eu já falei isso e vale a pena repetir. Riqueza é dom de Deus e Ele dá a quem quer, para que seja um bom administrador na obra dele. Às vezes Deus te concedeu muito para que você possa abençoar quem tem pouco, quem está sendo provado. Sim, e nós também somos provados de diversas formas. Precisamos entender o contexto para que assim não venhamos a andar desequilibradamente. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados em casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos a casa de Deus, mas não sereis vós assim. Jesus falou para que os homens que queriam ser melhor uns do que os outros, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Nós estamos aqui para servir, meus irmãos. Nós precisamos servir mais, nós precisamos nos doar mais, nós precisamos diminuir mais para que ele cresça, porque quando ele cresce, nós que estamos nele e ele em nós crescemos também. O nome dele há de ser glorificado em nossas vidas, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O Senhor deu a glória dele à igreja. Para que, pelo amor de Deus? Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Muitas das vezes as pessoas do mundo não estão conhecendo a Jesus, o enviado de Deus, porque a igreja está em desunião. A igreja não está dando bom testemunho. Os povos estavam ali, o povo de Israel estava, através daquela situação, sujeitando o nome de Deus à vergonha. Por quê? Porque estavam um contra o outro, sendo o próprio povo de Deus. E isso é uma tristeza, que isso não venha acontecer comigo, que isso não venha acontecer com você. Mas, Diego, fizeram injustiça comigo,
comigo? Sim, eu sei que isso pode acontecer com cada um de nós e por certo acontecerá. O problema, meu irmão, é que eu desejo que você não seja um agente de injustiça, que você não seja um agente de opressão, porque opressões nós sofreremos, que injustiça nós sofreremos, mas que não venha ela acontecer por intermédio de nós, que nós possamos ser pacificadores, que nós possamos ser pessoas que abençoam as outras. Sim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O problema que estava acontecendo com os judeus é porque eles não estavam amando aos seus irmãos, né? Se nós não amarmos aos nossos irmãos que vemos, quanto mais amaremos a Deus que não vemos, falou João em sua primeira epístola. O ódio excita contenda. O que estava gerando no coração daquele povo que estava sendo desprivilegiado ali? Ódio, angústia, rancor, lágrimas. Buscaram Neemias perdidos, seus filhos estavam sendo vendidos, mas o amor cobre todos os pecados. Através do amor, nós iremos contribuir para que o outro possa crescer, nós iremos contribuir para que as diferenças diminuam. Através do amor de Jesus, que primeiro nos amou, nós podemos ajudar aqueles que estão numa situação mais difícil, porque nós também passamos por muitas dificuldades e nós fomos ajudados pelo Senhor. Você possa ser um canal de bênção, que as pessoas possam lembrar que são alvo do amor de Deus por intermédio da sua vida, que você possa fazer fluir o amor de Deus àqueles que estão próximos de ti. Sim, meu amado, você é um canal de bênção. Olha outras aqui, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, tinham comunhão, a igreja primitiva, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé para que fôssemos aos gentios. A igreja, os líderes da igreja, sim, tiveram comunhão com Paulo, sabendo que Deus estava operando através dele e abençoou ele para ele fazer o trabalho dele. Meu amigo, cada um no seu quadrado, dizem por aí, vamos cada um, todos juntos, trabalhar para o reino, cada um na sua função. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Nós estamos em comunhão com o sofrimento de Jesus, é o corpo de Jesus que foi dilacerado na cruz do Calvário, que ali é aquilo que nos une, aonde nos foi dada a salvação de nossas almas, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. É o elo da comunhão, o elo é o amor que primeiro veio de Deus, expresso por Jesus, seu Filho. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo escrevendo, segunda carta a Coríntios 6,14, porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Romanos 15, 26 e também 2 Coríntios 8, também o contexto de 2 Coríntios 9. Vamos lá comigo, pedindo-nos com muito rogo que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Olha que coisa interessante. Primeiro, Paulo está falando bem assim, olha, não dá para a gente ter comunhão com aqueles que não querem seguir a Cristo, andar na luz. Sim, porque o próprio Jesus falou em João capítulo de número 3, que aquele que está na luz vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. E aqui Paulo vai continuar falando em Coríntios tanto 8 quanto 9,
que aquilo que nós falamos ali atrás, o significado de koinonia, que a comunhão também está relacionada a ofertas. O povo estava mandando, é só para validar o que nós já falamos. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, Paulo agradece aos Filipenses no capítulo de número 1, como nós já falamos, a igreja que ajudava tanto a ele, né? Por isso que Jesus, ele sempre nos convida a amar o nosso próximo, porque ele nos amou, ele se doou, ele se ofertou para que assim nós viéssemos a ter comunhão com o Pai, como ele tinha comunhão com o Pai. Ainda Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. É aí que se enquadra o contexto que Neemias está convidando o povo, ouvindo o sofrimento daquele povo. Lá no capítulo de número 1, os primeiros versículos, diz bem assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomar trigo nesta fome, para ter o que comer. Olha, também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro para o tributo do rei sobre as nossas terras, as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne do nosso irmão, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, não nos pertencem mais. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. E ouvindo eu o seu clamor a estas palavras, muito me indignei. Que bom que tinha um líder que tinha discernimento. Meu amigo, você é líder da sua vida, e na sua vida você não pode promover e não pode permitir que haja a opressão, que haja a injustiça. Se você é um pai de família, promova a justiça no seu lar. Se você é um pastor de igreja, continue promovendo a justiça na tua comunidade, na tua igreja, sim, no teu rebanho. Se você é um diretor de uma empresa, que você continue promovendo a justiça no seu ambiente de trabalho. Eu creio que Deus, ele há de te ajudar, mas nós não podemos deixar de lado o clamor dos oprimidos, e também não podemos contribuir para que os oprimidos sejam ainda mais oprimidos. Não, que não seja assim, em especial que não seja assim no meio da igreja do Senhor, que não seja assim na nossa família, que não seja assim entre o povo de Deus, como estava sendo com o povo de Israel. Porque isso estava escrito lá, olha, para não fazer escravo. O texto de Êxodo, capítulo de número 22, de 25 a 27, acompanhem comigo, nós já estamos encerrando. Se emprestares dinheiros ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como um usuário, não lhe poreis a usura. Neemias falou que o povo, os ricos, estavam reagindo com usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, você vai restituir a ele antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei? Porque eu sou misericordioso. Deus é misericordioso. O problema é que muitas das vezes nós que falamos que servimos a Deus, deixamos de ser misericordiosos e ainda queremos a misericórdia do Senhor. Não, que não seja assim comigo e contigo. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Paulo está falando lá no livro de 1 Coríntios, né? Nós não podemos ferir a consciência dos nossos irmãos entristecendo-os. E quando o teu irmão empobrecer, as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomará dele juros nem ganho, mas do
teu Deus terá temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás o teu dinheiro com usura, nem darás o teu alimento por interesse. Meu Deus, se fosse trazer isso aqui para a igreja, muita gente iria estar em uma situação difícil. Olha o que a lei do Senhor em Levítico 25 está dizendo, que o povo de Deus deveria se sustentar. É por isso que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Ainda que as pessoas tivessem boas condições, quem estava com menos condição não estava em miséria. Ei, nós vivemos num tempo onde os grandes são muito grandes e os pequenos que diminuam. Não é para ser assim. Que o Senhor te abençoe e que Ele prospere todos os teus celeiros. E quando isso acontecer, que você tenha disponibilidade e generosidade para abençoar aqueles que estão menos favorecidos que você, aqueles que estão numa situação difícil, aqueles que estão angustiados e em aflições, para que assim, através da sua vida, o nome do Senhor possa ser glorificado e Deus possa abençoar essas almas. Eu fui tão abençoado por tantas pessoas em tantos lugares, em todos os lugares onde pisamos, eu, minha esposa, os meus filhos. Deus tem nos abençoado, tem nos vestido, tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos dado onde morar, tem nos dado onde dormir, Ele tem nos dado o que calçar, tem nos ajudado a ir, a voltar, e em todo lugar Ele tem glorificado o nome dele, e que possa ser assim na sua vida, que você possa desfrutar de tudo isso e agradecer, reconhecendo que é Deus que faz todas as coisas, e que no dia que Ele te proporcionar uma oportunidade, que você não perca essa oportunidade de abençoar aqueles que estão numa situação difícil. Ao invés de oprimir, vamos começar a abençoar mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando o teu irmão empobrecer, acabei de ler, o teu irmão não emprestarás com juro, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juro, porém ao teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe com tudo que puseres a tua mão na terra a qual vais possuir. Cuidado com a usura, cuidado com a ganância, não oprima o teu irmão. Em nome de Jesus, preste atenção em tudo aquilo que Deus está colocando na tua mão, na terra onde Deus tem te abençoado, que você não possa ser um canal de opressão, mas ser um canal de bênção. Mais uma vez eu repito, quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa. O texto de Deuteronômio 24, 10, 14, de 10 até o 13, vai dizer bem assim: quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em tua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e ao homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se o homem for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirá o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Olha, havia uma lei que não permitia que o pobre ficasse desprovido das questões básicas. Mesmo que se penhorasse a algo por conta de uma dívida, de uma dificuldade, ele não poderia dormir, ou seja, uma situação angustiosa. Imagina alguém pobre dormir sem a sua própria roupa. Não, ali haveria de se cumprir. Isso era um convite que Deus fazia aos líderes, convite que Deus fazia aos homens que tinham condições, desde Deuteronômio, a refletir, a ter discernimento sobre as circunstâncias e as situações, e não somente pensar em seu benefício próprio. Mais uma vez eu falo. Neemias então se levanta para resolver o problema. Ele vai tentar resolver o problema convidando o povo à reflexão. Traz de volta à memória algo que os judeus haviam perdido. O que, Diego? O temor do Senhor. Olha lá o que ele fala. Voltemos ao temor do Senhor. Olha,
restituí-lhes hoje, vos peço, suas terras, suas vinhas, os seus olivais. Nós temos que andar no temor do Senhor. O texto vai dizer bem assim, do 8 e depois do 10 ao 13. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderei a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós também? Então se calaram e não acharam que responder. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis deles. Então disseram, restituí-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar essa palavra. O que é restituição? Shurub, né? O que é isso? Trazer de volta a memória. Lá no final tá, Neemias está trazendo de volta a memória o que o povo está fazendo. O povo deixou o Senhor novamente. Deus trouxe eles do cativeiro e eles deixaram o temor do Senhor e estavam agora colocando, conforme nós já lemos vários textos bíblicos, se colocando contra a lei, oprimindo seus irmãos, escravizando seus irmãos, colocando seus irmãos em situações de dificuldade. Meus amados, nós venhamos a andar sempre no temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Quem anda no temor do Senhor age de forma correta, de forma que agrada a Deus, porque nós precisamos lembrar que aquele povo era povo de um só povo, era o só povo de Deus, assim como a igreja é o corpo de Cristo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Todos eles faziam parte do Israel de Deus, assim como a igreja, todos fazem parte do corpo de Cristo, de modo que agora Neemias estava chamando eles a restituir. Neemias era um homem sábio, né? Enquanto um líder, ele tinha que não podia ser ignorante, ignorar, não podia ser negligente, não podia ser desinteressado, não, ele lidou com a situação, com discernimento, com clareza, orando a Deus, pensando sobre o assunto e trazendo reflexão para o povo. E a reflexão que ele trouxe para o povo, sem imparcialidade, com sabedoria, com humildade, convidando o povo também a ser humilde e, mais uma vez, olhar a dificuldade do seu próximo. Ele convida esses ricos hoje a restituir. A vida de Neemias era uma vida de exemplo, de modo que o que ele falava alcançava efeito. Neemias, como nós já vimos na reconstrução dos muros da lição passada, ele era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem que tinha intimidade e comunhão com Deus, de modo que o que ele falava tinha peso para a vida das pessoas. E assim como ele, os homens que estavam oprimindo seus irmãos agora aceitaram restituir. O que é restituir? Eu grifei algumas poucas palavras, mas está relacionado a trazer de volta, a restaurar, a renovar, a reparar. O altar havia sido reparado, os muros haviam sido reparados, o templo havia sido reparado, mas o que não podia ficar quebrado era a comunhão, a união daquele povo. O que não pode ficar no nosso meio hoje quebrado, nós que temos um altar diante de Deus, nós que temos a salvação, conforme falou Isaías, nós já vimos isso, por muros e antimuros, sim, não pode ficar quebrada a união que nós temos com os nossos irmãos por intermédio de Cristo Jesus. Não que nós venhamos a reparar, sim, restaurar, renovar. O povo estava sendo convidado a reparar a brecha que eles abriram num relacionamento um com o outro, com seus próprios irmãos, oprimindo seus irmãos. O povo estava sendo convidado a devolver aquilo que eles pegaram e que não era deles por causa de um momento de dificuldade.
eles estavam oprimindo o povo e se aproveitando dos seus irmãos. Mais uma vez, que isso não seja assim conosco, mas que nós venhamos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Assim Paulo falou aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 2, e seja sobre nós assim a formosura do nosso Deus. A igreja, nós já lemos lá em João 17, o mundo vai glorificar a Deus através da nossa união. Assim vão ver a beleza do nosso Deus e a manifestação da obra de Cristo. Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Nós estamos num processo de reconstrução, nós estamos constantemente num processo de edificação. Nós não podemos manter o muro com brechas, nós não podemos deixar a nossa vida suscetível aos ataques do inimigo. Então, para isso, nós devemos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder e devemos restaurar a união. Lembra aí de alguém que você precisa restaurar a união. Lembra aí de alguém que você precisa pedir perdão, de alguém que você precisa perdoar. Sim, com certeza. Jesus falou que aquele que não perdoa não é digno do perdão. Sim, porque primeiro ele nos perdoou. Nós precisamos também perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ajuda no Senhor, porque eu sei que não é fácil, mas em Cristo também nisso nós somos mais do que vencedores quando nós vencermos a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa soberba, os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, a nossa usura, muitas das vezes, até mesmo o nosso oportunismo que tenta se dar bem, até mesmo em cima dos nossos irmãos. Que assim não seja, para que toda a cidade, toda a amada igreja, tendo tudo em comum, possa estar com os muros fortes e não entristeçais assim o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, tanto você quanto o seu irmão, tanto eu quanto a minha esposa, tanto eu quanto os meus filhos, tanto eu quanto o meu pastor, tanto eu quanto todas as pessoas a qual eu me relaciono. Sim, assim também é contigo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se nós andarmos em desunião, nós não manifestaremos o amor de Deus. Nós andarmos em desunião, nós por certo viveremos em contenda e não conseguiremos ser pacificadores. Nós temos que promover a paz, nós temos que mostrar esperança e a paz e a alegria da salvação que há em Cristo Jesus para as pessoas que estão nesse mundo tão desacreditados. Sim, e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, versículo de número 21. Portanto, Efésios, Paulo ainda, capítulo de número 5, vai dizer: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que a tua vida seja também como uma oferta de louvor a Deus, que você, aonde estiver, possa fazer com que as pessoas sintam um bom cheiro de Cristo, que você seja o pacificador, que a luz venha brilhar sobre ti, que você seja alguém sábio, imparcial, humilde, que venha a amar o seu próximo e lutar pela justiça, lutar para que não venha acontecer a opressão e que em tudo Deus possa te usar para abençoar tantas outras vidas. Se essa aula tem te abençoado, curta e compartilhe. Siga-nos nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, e inscreva-se em nosso canal. Manda para todo mundo aí no seu WhatsApp, nas suas outras redes sociais, para que mais vidas possam ser edificadas na presença do Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.